chamar a atenção das pessoas, instituições, sociedades e autoridades para a necessidade de cuidados com a saúde psicológica dos seres humanos. Pois é, e sobre esse assunto a gente convidou o neuropsicólogo Carol Costa Júnior para participar do Jornal da Cidade e ampliar os entendimentos sobre a importância de manter os cuidados com a saúde mental. Bom dia, Carol, seja muito bem-vindo. A gente já começa falando com você e quer saber o seguinte: por que o mês de janeiro é dedicado a essa campanha, né? E reflexões sobre o tema. Bom dia, prazer estar aqui. E ainda mais falando de um tema tão relevante. Pois é, nada melhor do que iniciar o ano, né? Tendo em vista que todo mês uma cor e todo mês um tema. Lembrando que esses temas importantíssimos, eles têm que ser lembrados o ano inteiro, né? Mas aí, nada melhor do que janeiro para iniciarmos com saúde mental, já que é o grande carro-chefe de tudo que a gente vai falar ao longo do ano inteiro, dos temas, dos assuntos. E a saúde mental, hoje, nós temos aí como em alta, devido a tudo que nós estamos passando e passamos, né, diante da pandemia, que ainda estamos vivenciando, mas que foi o grande boom aí, teve um aumento vertiginoso das neuropatologias, como, por exemplo, ansiedade, depressão, que são doenças hoje já catalogadas como doenças, né, e consideradas um mal dos tempos modernos. Então nada melhor de um momento de transição, ou seja, o ano que passou, e aí nesse ano que passa, com esse sentimento de finitude, de que talvez alguns projetos ou situações que ficaram para trás, que você não tenha conseguido ou almejou e de repente por algum tipo de frustração ou incapacidade você não o fez, eis que tudo se fez novo. Então se pensa no branco, inclusive, como se fosse uma tela branca, onde você tem aí pelo menos 12 meses para começar a pintar essa tela branca. Isso obviamente é uma alusão, mas o janeiro branco ele vem como um motivo de renovação. E para que tudo isso tenha uma base, né, e que essa tela comece a ser pintada, vamos assim dizer, precisamos manter ou ter ou trabalhar essa saúde mental que hoje está tão difundida, que hoje se fala tanto do que seria essa saúde mental, né? Carol, eu queria que você explicasse um pouco mais por que é tão importante, né, a gente dar mais atenção e cuidados, ter mais cuidados com a mente, já que a gente, enquanto sociedade, tende a esperar, por exemplo, uma crise de ansiedade passar e não busca um profissional adequado. O ideal mesmo é a gente procurar para saber o que é que está acontecendo e tentar buscar uma ajuda profissional para carregar essa barra de uma forma mais tranquila, não é isso? Sem sombra de dúvida, né? Somos seres emocionais, então lá no meio do nosso cérebro, né, tem o sistema límbico que é o lobo insular também chamado, é onde se processam as emoções. Então somos seres emocionais. A grande questão é que essas emoções nos movem, né, ou nos frustra, e isso faz com que em alguma situação da vida, e temos aí como um grande aumento, né, percebemos uma grande procura nos consultórios por conta da depressão, da ansiedade, tendo em vista todo esse movimento, esse corre-corre do dia a dia, que hoje existem muitas cobranças, muitas metas a serem batidas, indicadores, indicativos, e o dia está ficando cada vez mais curto. O mais impressionante é que cada vez mais pessoas com menos idade apresentando esses sinais e sintomas. Que sinais e sintomas seriam esses? Quando se faz presente algo patológico, os pacientes eles se queixam de taquicardia, dor de cabeça, irritabilidade, dores musculares, que essas dores muitas vezes não passam com nenhum tipo de medicação, porque na verdade são dores psicológicas, o que a gente chama de psicossomatização. E o que mais interessante e chama a atenção é que cada vez mais pessoas com menos idade, ou seja, essa cobrança do mundo está sendo cada vez mais crianças, jovens, adultos, e temos também uma outra parte que é um público muito grande, inclusive, que são os dos idosos, que estão sofrendo aí da síndrome do ninho vazio, entre outras situações, né? Somos seres sociais, o homem é um animal social, ele precisa do toque, e com todo esse processo que nós passamos,
pessoas que diziam até, inclusive, isso é frescura, né? O dito popular, né? Jamais vou passar por isso. Hoje estão em tratamento, aquelas pessoas que já estavam também em tratamento tiveram aí uma situação um pouco mais complicada devido a todo esse corre-corre e essa cobrança da vida. Mas a boa notícia é que não só a questão da cura se dá, se você buscar o profissional especializado, o psicólogo ainda é a melhor alternativa, o profissional em psicologia, porque ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar a pessoa nesse momento que ele está passando por uma dificuldade. Mas a melhor notícia é que também se trabalha com a prevenção. Então, aquelas pessoas que já vêm fazendo aí um trabalho psicológico, uma psicoterapia, que nada mais é que a busca ao autoconhecimento, e quando você se conhece, você lida melhor com as situações da vida. É como se você estivesse passando, seja a tormenta que for, mas você se conhecendo, sabendo seus limites, até onde você pode ir, o que você pode fazer, e o que a grande razão da psicoterapia seria essa. Mas claro, as pessoas que começaram a apresentar esses sinais e sintomas, elas, quanto antes, é passível de cura. Só que tem um detalhe, muitas vezes a pessoa não percebe isso. Às vezes quem está ao seu lado vai perceber. Então a família, o cônjuge, os colegas, as pessoas que estão próximas, muitas vezes notam esse comportamento diferenciado, essa forma de interação que antes era de um jeito e agora é de outro. Então não só a cura naquele momento, mas também um trabalho prévio, né, de prevenção, também ajuda bastante. Por isso, mais um motivo do Janeiro começar falando sobre isso, promovendo essa saúde mental, que, lembrando, a saúde mental não é só algo positivo. As pessoas pensam sempre, vou viver feliz, sorrindo o tempo todo. Não é bem assim, porque se a vida fosse só felicidade, seríamos tolos, né, bobos, né? Nós somos forjados na dor, então as adversidades da vida, elas são necessárias para o nosso crescimento, porém a gente não pode se entregar a elas, nem deixar que isso se torne patológico. Então tem um trabalho, sim, de cura naquele processo, onde a patologia já se instalou, e tem também um trabalho preventivo, e o fundamental é o profissional em psicologia para ajudar, até porque a medicação, quando ela é ministrada, ela não cura, ela é um aliado da psicoterapia, porque o que cura é a palavra. Ô Carol, você falou aí agora, né, sobre perceber os sinais. Às vezes a gente não percebe, mas um colega de trabalho, um familiar, enfim, várias pessoas ao nosso redor conseguem perceber. E sobre esses sinais, são sempre os mesmos ou vai depender de caso para caso, de situação para situação, de pessoa para pessoa? Como é que a gente pode perceber os primeiros sinais de que aquela pessoa precisa de um profissional da saúde mental? O interessante é que isso não aparece só assim de repente. Você vai dormir e acorda de um jeito diferente, ou percebendo o mundo de uma forma diferenciada, não. Isso se dá aos poucos, né? Tanto que a pessoa mesma não consegue perceber. Alguns casos sim, outros não. Mas aos poucos já começa um pensamento de finitude, uma reclusão, dores inexplicáveis. Elas começam a surgir como aqueles sintomas que eu falei, taquicardia, sudorese, irritabilidade, o sono também é um indicativo de que algo não está bem. Você procura dormir, fica lá rolando na cama e não consegue. Isso a pessoa acha que é um momento que está passando, mas isso tende a aumentar caso você não comece a se trabalhar ou buscar ajuda especializada. E muitas vezes, por ser dessa forma sutil, a pessoa acha que é apenas hoje eu estou assim, amanhã, quem sabe, mas as pessoas que estão ao redor estão notando uma irritabilidade, às vezes é um choro fácil, a pessoa deixa de fazer aquelas atividades prazerosas que antes eram prazerosas e que você já não consegue perceber, e o que você pergunta é que todo esse movimento é muito subjetivo. O que é dor para você pode não ser para mim e vice-versa, obviamente. Percebemos o mundo, embora estamos vendo a mesma coisa, mas sentimos e percebemos aquilo de uma forma diferenciada, é o que a gente chama de subjetividade. Então, naquele momento, muitas vezes você pode pensar que aquilo é banal, é bobo, e não faz sentido a pessoa estar adoecida por conta desse motivo, mas para ele é muito importante. Por isso que isso é muito sutil, vai variar muito de pessoa para pessoa. Cada um de nós, embora nós estamos pensando de uma forma macro, mas tudo é muito subjetivo. Então, esses sinais, e o interessante quando você pergunta é porque, mais ou menos, quando é que isso se torna patológico? Quando é que eu começo a perceber que eu estou realmente no estado patológico, que eu preciso de ajuda? É muito simples, é quando você não consegue mais fazer o que você fazia antes.
E quando eu digo não conseguir, é quando mudou a sua rotina, a sua vida, e você não consegue mais fazê-lo. É diferente, por exemplo, eu não gosto de ir comprar o pão. Outra coisa, eu não consigo ir comprar o pão, eu não consigo mais ir comprar o pão. Então, quando esse tipo de sinais e sintomas, essa situação, esse sentimento, começa a alterar a sua vida, lhe deixando incapaz de fazer o que você já fazia antes, aí já se tornou patológico e precisa, nesse momento, de uma intervenção, da busca pela ajuda de profissionais capacitados, profissionais especializados, que nesse exato momento tem profissionais que estudaram para isso, que se prepararam para ajudar. E detalhe, não é vergonha nenhuma, ou muitas vezes a população, a maior parte da população, ela fica com receio. Eu não sou doido, para que eu vou procurar ajuda psicológica? Tem nada a ver comigo, isso não é para mim. Não, muito pelo contrário. Não é vergonha nenhuma, porque tem situações na vida, como eu falei, que é muito subjetivo, que você consegue lidar e tem outras que você não consegue lidar, principalmente quando isso é recorrente. Um indicativo também são os pesadelos, você começa a ter pesadelos de perseguição, entre outros sinais de que você corre e não sai do canto, ou uma onda muito gigantesca, um tsunami lhe engole, você grita, as pessoas não lhe escutam, também é um indicativo, né, que o seu inconsciente está mandando uma mensagem para você de que você está lutando e não está conseguindo alcançar as coisas. Então não tem problema nenhum em buscar ajuda, é muito saudável fazê-lo, e a intenção é que realmente busque, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Carol, para encerrar aqui a nossa participação, quando a pessoa percebe que ela está precisando de ajuda, poxa, eu estou tendo várias crises de ansiedade, não estou conseguindo lidar com essa situação sozinho, preciso de ajuda profissional. Quem ela deve procurar? Deve procurar um psicólogo? Como é que ela pode chegar a essa ajuda? O tratamento, ele é a psicoterapia, que, como eu falei, é a cura pela palavra. Algumas pessoas vão precisar, estão no estado muito mais crítico e vão precisar da intervenção medicamentosa, e eu volto a falar que o medicamento, ele entra como um aliado, porque ele não cura. Esses neurolépticos, psicofármacos, eles não trazem a cura. O que cura é a psicoterapia. Claro que a pessoa passando nessa situação vai buscar o profissional médico, muitas vezes, né? Naquele momento ele encaminha para uma ajuda psicológica. Existem várias abordagens, várias metodologias, onde o profissional ou o paciente ele pode se identificar. Talvez uns gostem mais de uma linha mais ortodoxa, outras de uma linha mais humanista, mas o interessante é que o profissional psicólogo, ele consegue se adequar para que você possa ter o melhor tipo de experiência. E como é que eu procuro isso? Você procura o profissional médico, obviamente alguns exames, ou ele vai perceber naquele momento que você precisa de ajuda psicológica. Se for o caso, por que não um neurologista, um psiquiatra, dependendo da situação. E algumas pessoas podem até perguntar, mas é muito caro. Existem serviços, existem plataformas onde você pode buscar essa ajuda em preços assim simbólicos, né, taxas, como por exemplo as universidades, as faculdades, para o estudante do último ano de psicologia, eles ofertam esse serviço no qual o estudante é supervisionado por um profissional mais experiente, de maior titulação, e você paga um valor, uma taxa, um valor mais simbólico, muito mais acessível do que um serviço particular. Perfeito, Carol. A gente torce muito para que as pessoas que estão acompanhando a gente e que percebem, né, que precisam de uma ajuda, tenham tido um pouco mais de entendimento de como funciona cuidar da saúde mental a partir desse nosso bate-papo, e a gente torce que a gente fale muito mais esse ano sobre isso, para que mais pessoas entendam como funciona o cuidado com a saúde mental. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição e para mim é um grande prazer. Tá aí, gente, a gente conversou com o neuropsicólogo Carol Costa Júnior, falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, a saúde mental e a importância da gente se cuidar, né, Rodrigo? Pois é, e não é só no janeiro. O janeiro é só um período onde se fala mais sobre essa situação, mas os cuidados, eles devem ser mantidos ao longo do ano, os cuidados com a nossa saúde mental, não é isso, Laís? Isso mesmo.